Bom, bom dia. Bom, como eu falei para vocês, tem um último trabalho que eu gostaria de fazer com vocês. Esse último trabalho será relacionado a uma apresentação. Como a gente tem uma quantidade grande de alunos, eu gostaria de dividir em duas apresentações por dia, cada um vai ter 1 hora. Eu vou explicar direitinho o trabalho. A ideia vai ser o seguinte: essa última parte. Deixa eu até abrir aqui o livro para mostrar para vocês. Uma ideia boa. Calma. Um minutinho, um minutinho, um minutinho. Ah, professor, vou ter que trabalhar? Vai. Faz parte da vida. Tanto que é só o professor que dá trabalho, é? Acredito que seja esse. Ótimo. Não, pera, abri outro. Bom, não sei se vocês conseguem ver. Então, a apresentação vai ser individual, mas vocês vão apresentar juntamente, no mesmo dia que a outra pessoa vai apresentar, mas a apresentação é individual. Não se preocupem, eu não pretendo que vocês façam apresentações extensas, super bem elaboradas, é mais para que vocês leiam de fato a próxima sessão do livro e apresentem sobre o assunto da próxima sessão, que é exatamente relacionado a, a provas, certo? Deixa eu abrir aqui. Cadê? Compartilhar tela inteira. Pronto. Ó, se vocês derem uma olhada no livro, essa sessão que a gente está trabalhando agora é esse capítulo 3 sobre provas. Na aula de hoje, eu vou apresentar provas por contradição, só que eu não vou apresentar no esquema do livro, propositalmente porque eu quero que vocês apresentem para mim no esquema do livro. O trabalho de vocês eu vou dividir pelas pessoas que estão participando, que vão apresentar, porque eu não sei quantas pessoas de fato ainda estão presentes nessa disciplina, mas eu vou dividir os tópicos do livro para as pessoas apresentarem, começando já na próxima semana. E aí, o que é que vocês vão fazer? A grande ideia é que, por exemplo, a pessoa que vai apresentar provas envolvendo negação e condicionais, a pessoa apresente as teorias por trás desse assunto e apresente uma prova, que você pode até pegar aqui na seção 3.7, que são exemplos de provas, que envolvem isso daí. Na aula de hoje a gente vai ver algumas provas que envolvem negação já, certo? Eu vou falar de prova por negação, tá? E aí, então, eu vou criar um formulário, vou estar enviando para vocês por e-mail, para que vocês possam estar preenchendo. Aqueles que tiverem interesse em apresentar o trabalho receberão um tópico e uma data para apresentar. Tá? Vou criar esse formulário impreterivelmente até sábado, até porque eu pretendo já responder na segunda-feira e que vocês comecem a apresentação do trabalho já na próxima semana. Cara, tem 30 pessoas, mas tem 30 pessoas em quê? Porque geralmente o que está acontecendo é que tem, nas disciplinas, pegando por experiência de outras disciplinas, tem muita gente dessas 30 que está cagando e andando para a disciplina, certo? Perdão pelo palavreado. Tem muita gente que não liga, então tem muita gente que está matriculado, mas sequer vai fazer o trabalho, certo? Eu tiro pelos outros trabalhos. Eu posso até abrir aqui o sistema rapidinho para dar uma olhada no último trabalho de vocês. Eu pretendo também, mais tarde, daqui a 2 semanas, estar dando um feedback para vocês de como vocês foram nos outros trabalhos, tá? Eu deveria estar respondendo mais em tempo hábil, gente. Cadê? Por exemplo, deixa eu ver aqui, estatísticas, configurações, atividades, tarefas. Por exemplo, tem 30 alunos, mas, por exemplo, no último trabalho, 20 pessoas fizeram. Deu pra entender? Aí, se apresentar 2 pessoas por dia, já dá praticamente até o final do semestre tranquilo, entendeu? De dupla. Bom, eu vou criar o formulário. Dependendo de quantas pessoas respondam, aí eu penso em fazer de dupla, tá bom? Acho que é melhor. Que aí eu tenho uma certeza melhor. Quem não quiser fazer, não é obrigado a fazer.
Mas se não tiver quem não fizer, eu também não tenho muito o que fazer. Tá, mas o grande ponto é que o assunto vai ser exatamente sobre esses tópicos dos próximos capítulos, que na verdade eu quero focar um pouquinho mais nesse capítulo 3, porque eu acho que envolve mais o foco final da disciplina, que é vocês ganharem uma certa experiências com tecnicalidades de provas. Bom, dito isso, vamos começar a aula de hoje. Na aula de hoje é uma aula tranquila, como todas as nossas aulas são, certo? E na aula de hoje a gente vai falar sobre provas por contradição. Eu vou falar um pouquinho diferente do que está no livro, porque eu quero que a pessoa que vai apresentar fale como está no livro. Provas por contradição. Bom, o que são provas por contradição? Provas por contradição geralmente são provas no qual você nega a sua afirmação e você afirma que aquilo te leva a um absurdo. Tá bom? Em geral, o que é que acontece o absurdo? Em geral, nós estamos interessados em provar que se uma situação A acontece, isso implica que a situação B acontece. Certo? Então, em geral, você pode provar contrapositiva, que é negar que B acontece, implica que A não acontece. Mas a prova por contradição, ela está mais relacionada da seguinte forma: você assume que B acontece, que A acontece e que não B acontece. E aí você mostra que essa afirmação aqui é falsa, certo? Ou você mostra que isso gera uma inconsistência. Tá bom? Então vamos dar uns exemplos aqui do que eu estou falando. Primeiro problema que eu vou falar é o seguinte. Eu vou fazer uma pergunta bem simples. Quem aqui, certo? Quem aqui sabe o que é um grafo? Vou ficar de olho aqui que as pessoas estão fazendo algoritmos em grafo. Se é que não sabe, eu só escrevo aqui o nome no canto. Quem aqui não sabe o que é um grafo? Eu não sei porque que... não sabe, eu não sei. Ótimo. Eu não sei porque eu estou perguntando, porque eu vou falar de qualquer forma. Gente, o grafo, na minha opinião, é uma das estruturas mais matemáticas mais elegantes e mais simples que existe. Por quê? Porque toda criança, antes de aprender a contar, ela aprende a desenhar um grafo. Grafo, tá, gente? G-R-A-F-O. Grafo. Eu não estou falando de gráfico, tá? O que é um grafo? Um grafo nada mais é do que um conjunto de bolinhas e tracinhos que ligam essas bolinhas. Certo? Isso aqui é um grafo, isso aqui é um grafo, isso aqui é um grafo, certo? Isso é um grafo. Certo? Mas como matemáticos não gostam de ver crianças felizes, eles fazem o quê? Eles olham para o que a criança está fazendo e falam: olha que interessante, eu vou criar noções formais para complicar a vida das pessoas. Isso, de gente feito de palito é um grafo, pronto, ó, a cabeça. Não, se você pensar que a cintura dele é assim, isso é um grafo. Certo? Então, nada mais é do que isso. Mas aí o que os matemáticos fizeram? Um grafo, certo? Um grafo G é um par, certo? É um par VE, onde V é um conjunto finito e é um conjunto é um subconjunto de todos os possíveis pares de V. Para quem não lembra dessa notação, que eu acho que eu já comentei aqui, certo? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui em cima. 1, 2, 3. Essa notação de binômio, escrito aqui,
Eu estou pegando, na verdade, considerando isso aqui como conjunto de todos os possíveis subconjuntos de tamanho 2 daquele conjunto. Então, isso aqui é o conjunto 1, 2, 1, 3, 2, 3. Certo? Então, é isso aqui que essa notação significa. Então, os matemáticos resolveram tirar a graça da criança e definiram um grafo dessa forma. Essa forma que os matemáticos definiram um grafo, eles eliminam essa situação. Tá? Não existe, por exemplo, se eu tenho esse cara e esse cara com um tracinho, eu não tenho outro tracinho. Só tenho no máximo um. Posso ter zero, mas só tenho no máximo um. Isso também elimina a situação em que você faz assim, ó. Certo? Então, um grafo não tem isso e não tem isso. Certo? A gente dá nome a esses bois. O nome desses caras é vértices. E o nome desses tracinhos são arestas. Beleza? Então, isso daqui são grafos para gente. Isso se chamam vértices, os tracinhos se chamam arestas. Tá bom? E existe toda uma teoria gigante desenvolvida em cima de grafos. Certo? O que é toda essa teoria? Porque grafos representa qualquer coisa. Certo? Por exemplo, eu posso representar a seguinte forma. Suponha que a relação de amizade seja recíproca. Por que eu tenho que supor que ela é recíproca? Porque a gente sabe muito bem que ela não é, né? Tipo, eu sou amigo de uma pessoa, a pessoa não é amigo meu. Inclusive, às vezes, você é melhor amigo de uma pessoa e você não sabia nem sequer que você era amigo daquela pessoa. O Instagram veio pra cagar esse rolê. Eu tô mexendo, eu nem trabalho aquela função de melhor amigo do Instagram, nem tem ninguém ali que eu não uso. Mas vez ou outra eu vejo uma pessoa minha bota nos melhores amigos, eu falo, gente, desde quando a gente é sequer amigo? Eu nem falo com essa pessoa. Mentira, eu não faço isso não. Geralmente as pessoas que me colocaram como melhores amigos são bons amigos mesmo, tá? Mas eu sei que tem gente que passa por isso. Marketing, é. Primeiro você diz que é o melhor amigo, depois você se torna o melhor amigo, né? Que a pessoa vai falar, nossa, fulano tem um carinho por mim, que legal. Aí pronto, depois disso você dá mais atenção à pessoa, né? Bom, nós, nossa arte de mendigar atenção, né? A vida é assim. Bom, então suponha que a relação de amizade seja recíproca. Então eu posso representar um grafo como sendo. Podemos codificar. Codificar a relação de amizade. Certo? Nós podemos codificar a relação de amizade em uma sala por um grafo onde, certo? Agora eu vou fazer cada pessoa é representada por um vértice e o IV pertence às arestas do grafo, e agora repara que eu estou usando essa notação ao invés da notação de conjuntos, porque isso aqui já explica e deixa explícito que eu estou falando de um par, não importa a ordem, se o é amigo, se o e V são amigos. Então, essa é a relação de amizade, a gente está supondo que ela é recíproca. Tá bom? Então, por exemplo, eu posso ter a seguinte situação: eu tenho Mário, Pedro, Júnior, Henrique, Glauber. Tá bom, vou deixar esses aqui. Aí esse cara é amigo desse, essa pessoa é amiga dessa, e essa amiga desse, e esse é amigo desse, esse é amigo desse. Beleza. E aí você é uma pessoa que trabalha com
psicologia de grupos. Você é uma pessoa muito inteligente, sabe? Você faz engenharia só por hobby. E aí você percebe que naquela sala de aula, essa pessoa aqui tem a mesma quantidade de amigos que essa pessoa aqui. Bom, aí você chega noutra sala de aula. Na outra sala de aula, a gente tem esse cara amigo desse, esse cara amigo desse, esse cara amigo desse. Eu sou um pouco criativo para desenhar, né? Esse cara amigo desse, esse cara amigo desse. Pronto. Daí você nota que nessa outra sala de aula, esse cara aqui tem a mesma quantidade de amigos que esse. Aí você vai para outra sala de aula. Na outra sala de aula, esse cara é amigo desse, esse cara não é amigo de ninguém, esse cara que é amigo desse aqui, esse cara é amigo desse aqui, esse cara é amigo desse. E aqui. Aí aqui você nota que esse cara tem a mesma quantidade de amigos que esse. Então você repara um comportamento. Não importa a sala de aula que você vá, existem duas pessoas que têm a mesma quantidade de amigos. Certo? Então, você percebe a seguinte, a gente chama de conjectura, porque nesse exato momento a gente não sabe se ela é pura, a gente não sabe se ela é verdade, que é fixado um grupo de pessoas, na verdade eu vou escrever da forma com quantificador, todo grupo de pessoas possuem duas pessoas com o mesmo número de amigos. Essa é a tua conjectura. E aí? Isso é verdade ou isso é mentira? Bom, uma forma da gente provar que isso é mentira é a gente conseguir encontrar um grupo de pessoas, certo? No qual existem duas pessoas, desculpa, no qual qualquer duas pessoas, elas não vão ter a mesma quantidade de amigos. Mas falar de pessoas, gente, dessa forma é muito cansativo, porque você vai falar o quê? Você vai ter que chegar assim, olha, José, Henrique, Pedro, ou então eu vou abrir aqui a lista de nome de vocês, espera. Vou falar assim, olha, Alana, Ananda, Daniel, Antônio, Francisco, Gabriel, fulano é amigo de fulano, e aí vou ter que sair fazendo todas as suposições possíveis até encontrar uma relação que duas pessoas não têm a mesma quantidade de amigos. Isso é cansativo. Mas, como eu falei, a gente pode codificar isso daqui em um grafo. Então, essa conjectura, eu posso reescrever ela pensando como uma conjectura em grafos. Como? Conjectura. Todo grafo G possui dois vértices com o mesmo grau. Ah, eu esqueci de falar. O grau de um vértice é a quantidade de arestas que saem dele. Ou seja, o grau de um vértice é a quantidade de amigos que aquele vértice tem. Então, agora eu já não preciso sair pegando nome, inventando o nome da minha cabeça, ou então dando números, né? Pessoa P1, P2, pessoa P3, pessoa P4. Basta falar de grafos. E falar o seguinte: todo grafo possui dois vértices que possuem o mesmo grau. E aí, como é que eu vou provar isso? Eu vou provar isso por absurdo. Bom, professor, mas o senhor falou que geralmente a prova por absurdo é quando você tem uma afirmação A implica B, certo? E você assume que as duas afirmações são falsas,
ou as duas afirmações, a primeira e a negativa da segunda, acontecem, certo? E você mostra que aquilo vai gerar um absurdo. Bom, então vamos tentar analisar aqui, ver se eu não falei besteira lá atrás. Bom, qual é a primeira afirmação aqui? Vamos primeiro esquematizar a prova, depois eu venho para cá e vou escrever a prova. Bom, eu vou escrever de outra cor enquanto estiver esquematizando. Bom, a primeira afirmação, ela é G é um grafo. E a segunda afirmação é B, G possui dois vértices de mesmo grau. Bom, o que eu vou provar para vocês é que se eu tiver a seguinte situação, A e não B, isso vai gerar um absurdo. Mas agora eu tenho que traduzir o que é que significa isso daqui usando essa linguagem. Eu vou dizer então que G, isso aqui significa, é um grafo, certo? É a primeira afirmação, no qual não existem dois vértices com o mesmo grau. Ou, se você preferir, você poderia pensar: G é um grafo no qual todos os vértices possuem graus distintos, certo? Então, eu tenho que, a partir desta afirmação, eu tenho que concluir o absurdo, certo? Uma linguagem, uma notação utilizada bastante para absurdo é implicar isso. Isso daqui é a notação do absurdo, certo? Então, eu tenho que mostrar que isso gera uma inconsistência. E como é que eu vou encontrar essa inconsistência? Existe uma forma geral para ela? Não. Infelizmente, requer experiência. Algumas vezes essa inconsistência vai saltar aos olhos. Algumas vezes essa inconsistência não vai saltar aos olhos. Aí você tem que partir para o entendimento melhor da estrutura. Certo? Bom, vamos lá. Então, como é que eu vou analisar a inconsistência dessa situação? Eu vou analisar primeiro quem é esse grafo que possui essa propriedade, porque ele é um grafo que não tem dois vértices com o mesmo grau. Certo. Então, quais são os possíveis graus de um vértice? Note que os possíveis graus, eu vou escrever D para grau, tá, gente? De um vértice, ele é ou 1, desculpa, ou 0, ele não tem nenhum amigo, ou 1, ele só tem um amigo, ou 2, ele só tem dois amigos, ou, bom, eu vou escrever tamanho de V menos 1, tá? Ou essa quantidade de amigos, ele é amigo de todo mundo, certo? Então, esses são os possíveis valores que um grau pode ter. Essas são as possíveis situações que uma pessoa pode ter. Bom, beleza. Qual o tamanho desse intervalo aqui? O tamanho desse intervalo aqui, ele é V, certo? Eu vou chamar isso aqui de N, gente, para facilitar a minha vida. N. Tá? Então, isso aqui é igual a N menos 1. Então, o tamanho desse cara aqui é N. Não, professor, é N menos 1. Não, porque o zero entra. Então, era N menos 1 se eu começasse a contar do 1. Mas como eu não começo a contar do 1, é N. Então, eu tenho N possíveis valores de graus para cada grau. Bom, mas eu estou dizendo que cada vértice tem um grau distinto do outro. Tá? Então, como eu tenho N vértices e nenhum deles repete grau, tá? A afirmação A e não B faz o quê? Ela implica, essa afirmação implica que existe, que
para cada i pertencente a esse conjunto, 0 até n, existe exatamente um vértice. Exatamente. V no nosso grafo, tal que D de V é igual a I. Por que que existe exatamente um? Porque se existir dois vértices que têm esse mesmo grau, essa contraria a nossa suposição. Então, como a nossa suposição é assumir que isso daqui é verdade, certo? Eu estou assumindo que eu estou com um grafo que todo mundo tem grau diferente. Então, como eu tenho exatamente n possíveis graus para cada vértice, então a única forma de todo mundo ter um grau diferente é se para cada possível valor existir exatamente um cara que chega ali. Vocês entenderam até aí? Beleza. Então agora vem o pulo do gato. Olha que bacana. Onde é que está o absurdo dessa história? Que inconsistência foi que a gente encontrou aqui? Agora eu tenho que voltar e reinterpretar o meu grafo. Vamos voltar. O que significa o grau do vértice C1? Significa que aquele cara tem exatamente um amigo. O que é que significa o cara do grau do vértice C2? Significa que aquele cara tem exatamente dois amigos. O que é que significa o grau do vértice C0? Significa que aquele cara não tem amigos. E o que é que significa o grau do vértice ter tamanho n-1? Significa que aquele cara é amigo de todo mundo. Bom, mas se eu estou afirmando, certo? Que eu não estou afirmando, essa afirmação implica que para qualquer valor existe exatamente um vértice com aquele valor, que chega naquele valor, então, em particular, existem dois vértices, o I V, pertencente ao nosso grafo, tal que faz que o grau de U é igual a zero e o grau de V é igual a n-1. Isso é possível? Não. Por que que isso não é possível? Porque eu estou dizendo que no nosso grafo especial aqui, que é o grafo que satisfaz essa condição aqui, ele tem um vértice, um cara que não é amigo de ninguém, e ao mesmo tempo ele tem um cara que é amigo de todo mundo. E em nossa realidade, isso não pode acontecer, porque o nosso grafo, ele é, ou desculpa, porque a nossa relação de amizade, ela é recíproca. Então eu não posso ter um cara que não é amigo de ninguém e um cara que é amigo de todo mundo. Isso é uma inconsistência, isso é um absurdo, tá? Então isso daqui é a nossa inconsistência. O fato de existir esses dois vértices que satisfazem essa propriedade é que gera o nosso absurdo. Certo? Então, pronto. Isso conclui a nossa prova por absurdo. Logo, essa nossa conjectura, ela é verdadeira. Então, ela deixa de ser conjectura e vira um teorema. Porque uma vez que você prova uma conjectura, ela não é mais conjectura. Uma vez que você desprova uma conjectura, ela não é mais uma conjectura. Então, todo mundo entendeu a ideia por trás dessa prova? Aonde apareceu a nossa suposição por absurdo e aonde a gente chegou na inconsistência?
Bom, vamos fazer agora o exercício parte 2, que é escrever a prova do nosso novo teorema. Prova. Então, a gente sempre começa explicando qual é a ferramenta que a gente vai trabalhar. Tá? Nesse caso, a gente vai supor, por contradição, que o teorema falha. Certo? Então, o que é que significa supor que o teorema falha? Significa supor essa situação aqui. Obviamente, eu não vou escrever essa afirmação lógica, então eu escrevo ela da forma textual. Suponha. Bom, os matemáticos gostam muito, e eu acho também muito interessante, explicitar o espírito da prova. Então, a gente coloca por absurdo, certo? Ou por contradição, que existe um grafo G no qual todo vértice possui grau distinto. Certo? Então a gente tem um grafo que todo vértice possui grau distinto, ou seja, a gente tem aquela situação, tá? Como G possui o tamanho de G, essa é a quantidade de vértices do grafo G, certo? Possíveis vezes graus. Então, para cada I, aquele argumento que a gente botou lá, pertencente a zero V de G menos 1. Então, para cada I pertencente a VGG, temos que existe V pertencente a V de G, tal que o grau de V seja igual a I. Bom, aqui é importante uma coisa. Eu empurrei uma afirmação para vocês. Que afirmação é essa? Tá aqui. Eu falei que como G possui essa quantidade de graus possíveis, então para cada I a gente tem que ter um vértice que chega lá. Certo? Bom, isso é um fato. Por quê? Aí eu tenho que argumentar. Vou argumentar, olha só. Vírgula. Pois caso contrário. Gente, a minha letra já não é bonita. Escrevendo esse negócio aqui fica mais feio ainda. Caso contrário, existe I pertencente àquele conjunto. Posso fazer assim, pois caso contrário, todos os vértices de G, certo? Possuiriam grau em zero. Menos um valor I por algum I. O que contradiz já volto aqui.
Agora eu vou dar uma maquiada na minha escrita. Ó, como G possui V possui, então para cada... Temos que existe... Beleza. Eu vou trocar isso aqui porque essa frase ficou muito grande e eu particularmente não gosto de frases muito grandes. Vai ficar meio feio, mas vai ser assim mesmo. Caso contrário... Pronto. Caso contrário, todos os vértices de G possuiriam graus dentro desse conjunto menos um valor I para algum I, o que contradiz a definição de G. Bom, eu comecei com a definição que eu vou assumir por absurdo e coloquei em seguida uma implicação. Essa implicação ela tem que saltar aos olhos para todo mundo, em particular para o leitor, certo? Bom, por segurança, como eu sei que o meu público-alvo são alunos, no caso vocês, eu coloquei essa afirmação a mais. Essa afirmação a mais é uma justificativa do porquê essa afirmação aqui é de fato verídica. E qual foi a justificativa que eu estou utilizando? Simples. Se eu estou dizendo que aquilo ali não é verdade, que isso que eu falei é mentira, então é porque existe algum valor I no qual eu posso eliminar ele desse conjunto e todos os vértices estão tomando graus ali dentro. Certo? E cadê o absurdo daí? O absurdo daí vem simplesmente pelo fato de que se eu tenho um conjunto com 10 casas, 10 possíveis valores, e eu estou tomando 11 valores ali dentro, então algum desses caras que eu vou tomar tem que ser igual. Porque eu não consigo tomar 11 valores distintos aqui dentro. Certo? Isso é chamado de princípio da casa dos pombos. A gente até comentou isso aqui na disciplina. Bom, então essa segunda frase é uma essa terceira frase é uma justificativa da segunda. É importante você fazer isso dependendo do público-alvo que você está mandando o seu trabalho. Certo? Você também não precisa justificar cada passo minimamente, se seu público-alvo for um público de pessoas que entendem bem o assunto no qual você está trabalhando. Tá bom? Bom, então beleza. Eu simplesmente parti para essa implicação. Agora eu vou descrever a minha inconsistência. Desta forma, existem U e V pertencentes a V de G, tais que o grau de U é igual a zero e o grau de V é igual a N menos 1. Certo? Um absurdo. Absurdo. E aí acabou. Certo? Isso não pode existir. Você poderia adicionar uma explicação aqui. Qual é a explicação? Você poderia argumentar que você não pode ter um vértice isolado, ou um vértice de grau zero, e um vértice que é conectado a todo mundo no grafo simultaneamente. Tá? Mas isso já fica saltado aos olhos, já expliquei para vocês. Então a prova daquilo ali é basicamente esse testículo aqui. Tá, a gente tem aqui, essa parte vermelha é o nosso raciocínio, essa parte preta é a prova escrita. É a prova que geralmente você vai divulgar para as pessoas. Tá bom? O pessoal até brinca, tem um professor meu que brinca que na prova as pessoas sempre omitem a parte do raciocínio, às vezes o raciocínio faz mais sentido do que a prova escrita propriamente dita. Bom, beleza. Todo mundo entendeu como é que funciona a prova por contradição? Eu assumo que o negócio não funciona, eu assumo que a minha hipótese acontece, mas que a minha consequência não acontece, e eu mostro que aquilo ali tem que ser falso. Ou seja, eu mostro que aquilo dali gera uma inconsistência. O problema, algumas vezes, é que a inconsistência depende muito de alguma coisa que você já sabe que é verdade. Eu vou já chegar nesse ponto. Mas eu preciso saber, todo mundo entendeu essa prova? Todo mundo acompanhou a escrita bonitinha? Beleza. Eu tô fazendo uma água. Bom, vamos pensar em um outro problema, tá?
O outro problema é o seguinte, eu vou falar de grafos ainda e vou dar uma prova por contradição. O outro problema é o seguinte, suponha que eu gosto muito de falar desse problema para as pessoas. Suponha que você está tentando... Você tem uma pizzaria, certo? E você está tentando descrever uma rota para o seu pizzaiolo, para o seu entregador, no qual ele vai passar por todos os locais e voltar para a pizzaria somente uma vez. Certo? Então você tem lá sua pizzaria, você tem um local de estabelecimentos. Talvez um novo slide. Você tem a pizzaria, você tem um local com vários estabelecimentos. E aí eles se interligam de alguma forma. Sei lá, você pode ir daqui para cá diretamente, você pode ir daqui para cá diretamente, daqui para cá diretamente, daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá e por aí vai, daqui para cá. Aí eu olho para você e falo o seguinte: você quer explicar para ele uma rota no qual ele vai sair da pizzaria, vai visitar todos os clientes e ele vai voltar para a pizzaria passando por cada cliente exatamente uma vez. Certo? Você quer explicar isso para ele. Bom, eu estou, nesse momento, despreocupado com a história de tempo. Certo? De repente era muito mais rápido ele fazer uma visita passando por mesmo cliente várias vezes, mas nesse momento eu não vou me preocupar com isso. Eu só quero que ele passe por todos os clientes exatamente uma vez e volte para a loja, certo? Então, por exemplo, ele poderia sair da loja, vir nessa direção, daqui ele pode vir nessa direção, daqui ele pode subir para cá, daqui ele pode descer para cá, daqui ele pode vir para cá, daqui ele pode subir para cá, e daqui ele pode vir para cá. Então, isso daqui ele passa por todos os clientes exatamente uma vez. Bom, sempre é possível achar uma rota dessa? Não. Por exemplo, se eu botar só esse vértice aqui, eu não consigo chegar nesse cliente e voltar para cá sem ter que passar para esse cliente duas vezes. Certo? Porque só dá para ir para esse cliente se eu passar por esse. Então, para voltar para a loja, eu vou ter que passar por aqui, vir para cá e voltar para cá e ir para lá. Beleza? Quando existe esse tipo de rota, a gente chama o grafo de grafo hamiltoniano, porque ele possui uma coisa chamada circuito hamiltoniano. Certo? Eu vou escrever aqui de forma mais geral. Um circuito hamiltoniano em um grafo é um circuito, certo? Que passa por todos os vértices do grafo exatamente uma vez. Certo? Então, isso é um circuito hamiltoniano. Então, a gente tem um problema que é chamado problema do circuito hamiltoniano. O que é esse problema? É dado um grafo, você definir essa rota para o seu funcionário ou não. Nota que tem uma coisa bem interessante aqui. Eu não estou preocupado com o tempo de entrega, eu não estou preocupado, nada. Eu estou só preocupado que ele consiga passar por cada estabelecimento uma única vez. E aí você está elaborando o seu aplicativo de pizzaria e você quer dar essa funcionalidade para o seu cliente. Bom, então você está diante desse problema. E o que é que eu sugiro para você fazer nessa hora? E pensar em uma outra coisa para dar para o seu cliente. Talvez um chaveiro, talvez um desconto, talvez desculpas.
alguma coisa. Por quê? Porque esse problema é um problema que ele entra na classe dos problemas NP completos. Na verdade, eu estou na dúvida se ele é NP completo ou ele é NP difícil. Deixa eu olhar aqui. Para mim, fugiu do raciocínio se ele é NP completo ou NP difícil. Acho que ele é NP completo. É NP completo. Tá? E o que é que significa um problema CNP completo? Um problema CNP completo significa que até hoje, eu vou falar de forma bem leiga, porque eu acho que talvez muitas pessoas não entendam um conceito mais abstrato, mas seria uma forma leiga dizer assim, até hoje, se você tiver mais de 20 locais, você não tem nenhum computador que consegue, com o melhor algoritmo, resolver esse problema. Certo? Seria basicamente eu dizer isso. Claro, isso daí está completamente inconsistente, está completamente incompleta essa definição. Uma forma mais correta de dizer isso, dizer que um problema é NP completo, é dizer que não existe nenhuma solução rápida para resolver esse problema. E rápida para resolver esse problema significa polinomial, tá? Então esse problema de encontrar circuito hamiltoniano, ele é muito difícil, tá? Então, de forma geral, a gente não consegue resolver. Então, o que é que os matemáticos fazem? Eles desistem do problema? Não. Eles começam a categorizar o problema. Como assim? Imagina o espaço de todos os possíveis grafos aqui. Aqui tem todos os possíveis grafos. O meu problema agora é só o seguinte: eu quero decidir se tem ou se não tem circuito hamiltoniano. Se tiver, beleza. Eu não quero nem saber qual é. Tem. Eu só quero saber se tem ou não tem. Tá bom? Então, se você só puder me garantir que tem, se você só puder me garantir que tem, então eu já estou feliz. Tá? Eu gasto meu dinheiro para procurar ele depois. Então, o que é que o matemático faz? Eu não consigo uma forma rápida de resolver esse problema. Então, eu vou sair setorizando. Eu vou encontrar propriedades que eu sei que se o grafo satisfazer, então ele tem. Então ele pega lá e vai para a seguinte situação. Bom, se meu grafo tem a propriedade P1, ele tem circuito hamiltoniano. Então ele vai lá, pega todos os grafos nessa classe, que tem a propriedade P1, e mata. Ele diz que eu não preciso mais me preocupar com grafos aqui dentro, porque ele possui circuito hamiltoniano. Se eu chego e encontro a propriedade 2 que garante, eu digo, não se preocupe mais, todos os grafos que possuem a propriedade 2, que pode até intersectar a primeira, também tem. Então já resolvi meu problema para cá. Eu também posso encontrar uma propriedade Q, no qual eu olho para você e digo, olha para todos os grafos que têm a propriedade Q. Eu sei que os grafos que estão aqui não têm circuito hamiltoniano. Então eu resolvi o problema. Para tudo? Não. Eu sei que se meu grafo está aqui, eu não tenho. Se meu grafo está aqui, eu tenho. Certo? Ai, professor, então como é que está hoje em dia? Bom, na verdade, ainda existe uma infinidade de grafos no qual a gente não sabe nem responder se eles têm ou se eles não têm. Tá? A gente não tem formas de caracterizar. Só que isso melhora muito, porque na execução de um algoritmo, eu posso simplesmente usar essas propriedades aqui como um filtro. Bom, verifica se tem essa propriedade. Ah, então ele não tem, já retorna dali mesmo. Bom, professor, eu quero um exemplo. Vou dar um exemplo aqui. Uma propriedade que não tem, certo? Então, V tem vértice isolado e... Bom, então se teu grafo tem vértice isolado e ele tem mais de um vértice, o que é um vértice isolado? Eu já falei, é um vértice que não tem grau, é um vértice de grau zero. Então o teu grafo está todo aqui bonitinho desenhado,
e eu tenho um vértice isolado. Se ele não conecta ninguém daqui, então eu sei, obviamente, que esse grafo ele não pode ter um circuito hamiltoniano. Então isso é uma propriedade negativa. Uma outra propriedade negativa, eu vou explicar para vocês. G é desconexo. Um grafo desconexo é um grafo que não possui caminhos entre todos os pares de vértices. Esse grafo é desconexo. Ou seja, é um grafo em pedaços, tá? Esse grafo aqui é desconexo. Eu não consigo ir daqui para cá ou daqui para cá, certo? Então isso é uma outra propriedade, que eu encontro ela aqui, que eu sei que se o grafo satisfazer, eu não tenho um circuito hamiltoniano. Professor, eu quero propriedades que são. Bom, a gente vai exatamente ver uma propriedade agora, que é o seguinte. Esse é o nosso próximo teorema. Agora eu tô confuso se é o teorema de Ori. O nome é teorema de Ori ou é o teorema... Deixa eu ver aqui. Teorema... Não, não é o teorema de Ori. O teorema de Ori é outro, é o teorema de... Eu quero dar o nome, ao nome correto. Ele é o teorema de Dirac. Isso, teorema de Dirac. Ah, garoto. Tá, o teorema de Dirac. Certo? O teorema de Dirac, ele fala o seguinte. Se G é um grafo tal que para todo V pertencente a V de G temos o grau de V estritamente maior, certo? Do que a quantidade de vértices dividido por 2, então G possui um circuito hamiltoniano. Então, essa é uma propriedade provada que, se for verdade, o nosso grafo satisfazer, ele possui um circuito hamiltoniano. Então, como é que eu faço para provar que essa afirmação é verdadeira? Eu vou provar por contradição. De novo, eu tenho que identificar quem são as implicações. A primeira implicação agora, ela envolve duas afirmações. A primeira afirmação é G é um grafo. Essa eu vou ignorar, tá bom? Porque eu vou assumir que eu estou dentro do universo de grafos, então não tem que se preocupar. Então, logo, a minha primeira afirmação que eu vou trabalhar de verdade é essa daqui. Para todo V pertencente a V de G, temos que o grau de V é maior do que a quantidade de vértices. De novo, eu vou representar isso por N, facilitar a minha vida. N sobre 2. E a segunda afirmação que eu tenho é a seguinte. G possui um circuito hamiltoniano. Certo? Então, o que eu vou assumir? Eu vou assumir a negação, então, a minha contradição. Então, eu vou assumir que A e não B é verdadeiro. Eu vou assumir isso daqui. E o que é que significa isso daqui? Significa que G é um grafo tal que, para todo V pertencente a V de G, o grau, temos o grau de V maior do que N sobre 2, mas VG não possui
circuito hamiltoniano. Certo? Então, de novo, eu tenho que encontrar uma inconsistência. Eu tenho que encontrar alguma coisa que mostre que essa afirmação vai implicar em algo falso. Uma afirmação falsa. Bom, o que é que eu vou assumir? Simples. Se G não possui um circuito hamiltoniano, eu vou então fazer o seguinte: pega o maior caminho possível dentro desse grafo. Eu gostaria de pegar o maior circuito. Vamos pensar em pegar o maior circuito. Será que eu consigo pegar o maior circuito? Deixa eu ver. Não, vamos pegar somente o maior circuito do nosso grafo. Certo? Ou o maior caminho. Então vamos olhar o que é que acontece. Eu vou pegar o maior caminho, não fecha, ele é um negocinho assim, passando somente uma vez em cada vértice. Então ele tem um certo tamanho. Ele tem as pontas V e as pontas W aqui. A primeira afirmação que eu vou falar para vocês agora é o seguinte: esse caminho não pode passar por todos os vértices. Ou seja, eu não posso ter todos os vértices do grafo aqui nesse caminho. Tem que ter algum cara aqui fora. Por que eu não posso ter todos os vértices desse grafo dentro desse caminho? Ora, por conta dessa restrição aqui, ó. Se eu sei que esse cara é vizinho de pelo menos metade dos vértices e esse cara é vizinho de outra metade, então quando eu olhar para cá, com certeza eu vou ter algo do tipo assim: esse cara é vizinho desse e esse cara é vizinho desse. Eu deixo como exercício vocês checarem isso, tá? Isso eu estou assumindo de novo que esse caminho tem todos os possíveis vértices. Certo? Então isso daqui com certeza acontece. Se isso aqui acontecer, bom, eu tenho todos os possíveis vértices aqui e isso daqui acontece. Então olha só. O que é que esse cara verde é? Um circuito hamiltoniano. Então todos os vértices estão nesse caminho, logo eu consegui gerar um circuito hamiltoniano. E isso é um problema? É, porque eu estou assumindo que o nosso grafo não tem circuitos hamiltonianos. Bom, logo, o nosso caminho, que é esse jovem rapaz, não contém todos os vértices. Tá? Bom, e agora, José? Se ele não contém todos os vértices, como é que eu posso gerar um absurdo aqui? Deixa eu pensar. Deixa eu lembrar desse detalhe. Bom, qual é a situação que eu vou ter aqui agora? Olha para esse vértice. Ele pode ter algum vizinho aqui fora? Ele não pode ter nenhum vizinho aqui fora. Porque se ele tiver algum vizinho aqui fora, então eu poderia aumentar o caminho. E isso geraria outro absurdo. Que é o quê? Pensando que talvez não for uma boa escolha essa prova para vocês. Mas deixa eu vou terminar. Por que ele não pode ter nenhum vizinho aqui para fora? Porque se ele tiver algum vizinho para fora, eu posso aumentar esse caminho. E isso gera outro absurdo, que é em relação ao quê? O fato de eu ter pego esse caminho o maior possível. Então, todos os vizinhos desse vértice estão aqui dentro. Certo? Ele é vizinho de todo mundo aqui dentro. Não de todo mundo, mas todos os vizinhos dele estão dentro desse caminho. De forma análoga, todos os vizinhos desse vértice estão aqui para dentro. Certo? Então, esse cara aqui
possui pelo menos a metade dos vértices. Então, esse cara aqui possui estritamente mais do que n sobre 2 vértices, porque todos os vizinhos dele estão ali dentro, e todos os vizinhos dele estão ali dentro, então esse cara possui estritamente mais do que essa quantidade de vértices. Bom, isso implica que algum vértice daqui possui vizinho ali para dentro. E aí, como é que a gente faz para encontrar um caminho maior? Eu vou terminar a prova, mas eu acho que eu vou partir para outra prova, porque eu acho que acabou ficando mais complicado do que eu estava esperando na explicação. Bom, a grande sacada agora para concluir essa prova é o seguinte: esse vértice aqui, ele tem algum vizinho dentro desse caminho. Esse vértice e esse vértice, eles são vizinhos de todo mundo. Então, em particular, eu posso simplesmente vir até o vizinho que ele está, caminhar até esse vértice, certo? Ou esse vértice, o que tiver mais perto, tá? Como esse cara tem uma vizinhança alta, ele vai ter alguma aresta conectando um cara próximo a ele. Então aí eu posso simplesmente ir para aquela aresta, e então eu vou gerar um caminho maior. Isso também contradiz a nossa hipótese do fato desse caminho ser maior. Logo, a contradição original era que esse caminho não continha todos os vértices. Logo, esse caminho teria que conter todos os vértices. Como esse caminho contém todos os vértices, eu consigo gerar um circuito hamiltoniano. E aí ele gera duas contradições, e não ficou legal. Bom, me desculpem, eu fiz uma escolha ruim, achei que ia ficar mais didático essa parte. E eu tinha preparado ela boa. Bom, acontece. Mas o grande espírito da contradição é esse. Deixa eu pensar numa outra prova mais simples de um outro resultado de grafos. Não sei. Quem aqui já fez álgebra linear? Quem aqui não fez álgebra linear? Alguém aqui ainda não fez álgebra linear? Tu não fez, Lislândia? Tá. A minha terceira prova eu vou envolver álgebra linear, mas a Lislândia não fez álgebra linear. Lislândia, tu não fez ou tu fez? Tá, então fica mais complicada a próxima prova. Bom, deixa eu explicar um pouquinho de novo essa aqui. A gente usou contradição em duas instâncias. Ficou meio ruim a minha explicação. Não quero pensar nisso aqui, não. Na próxima aula eu posso gastar um minutinho e explicar isso aqui de forma melhor. Islândia não fez. Eu tinha preparado a terceira prova como sinal de álgebra linear. Não, eu ia mexer com bases. Com independência linear, essas coisas. Eita. Não, mas é porque, bom, a ideia não é muito difícil, na verdade. Eu vou tentar explicar de uma forma mais didática para ver se eu não perco a Lislândia. Como é que funciona um conjunto de vértices ser linearmente independente? Ou de vetores? Ah, tá. Como é que funciona a questão dos vetores ser linearmente independentes? Por exemplo, eu sei que todo vetor do R2 eu posso escrever como uma combinação linear desses dois vetores, né? Que é o famoso eixo x e o famoso eixo y. Qualquer vetor aqui, por exemplo, esse, digamos aqui,
eu posso pensar como sendo a soma desse vetor, que é o múltiplo desse vetor do eixo x, mais esse vetor, que é o múltiplo do vetor no eixo y, faço a soma dos outros deles dois e eu obtenho esse vetor verde aqui. Então, esses dois vetores, eles geram, certo? A gente diz que esses dois vetores, eles geram o R2, certo? Então, esses dois vetores em particular, eles geram R2. Isso quer dizer que qualquer vetor no R2 pode ser escrito como uma soma de múltiplo desses dois vetores, certo? Então, se eu tenho, certo? Se S é um conjunto que gera, certo? O Rn. Agora pegar um N maior. Vou pegar o próprio R2. Se G, R3, vai. R3. Se S é um conjunto que gera o R3 e S tem. E S é linearmente independente, vou explicar o que é isso. É LI, então S é uma base do R3. Certo? Ah, boa, boa, Alessandra. Vou tranquilizar seu coração. Me dê um estalo. Gente, esquece isso daqui. Vamos falar de grafos ainda de novo. Me veio uma outra prova por contradição. Que não é álgebra linear e que é menos complicada do que aquela prova por contradição do Dirac. Não sei onde é que eu achei que eu ia conseguir fazer aquilo de forma didática. Bom, enfim. Ainda. Gente, me dê um segundo. Só pegar um negócio aqui, almoço, peraí. Coisas do home office, o almoço chegou. Delivery. Bom, então vamos lá. Adoro quando eu lembro das coisas de última hora. Eu vou fazer uma prova por contradição que eu vou tirar do chapéu, então eu não preparei muito bem antes, então se der umas enganchadas, me perdoem. E é o seguinte, ainda de volta ao problema de psicologia, certo? Analisando a sala de aula, vamos voltar lá para o slide da sala de aula. Eu acho que é aqui. Pronto. Analisando as salas de aula, certo? Você que é uma psicóloga muito famosa, com 35 anos de mercado, você notou a seguinte situação. Olha só, essa situação aqui tem uma coisa acontecendo com mais frequência, que é o quê? Tem três pessoas aqui que não se conhecem. Olhando para esse daqui, você notou o quê? Tem três pessoas aqui que não se conhecem. Olhando para cá, você notou o quê? Tem três pessoas aqui que não se conhecem. Daí você falou, então é verdade que toda sala de aula tem três pessoas que não se conhecem. Não, a gente tem algumas salas de aula que todo mundo conhece todo mundo. Como seria o caso dessa daqui. Ficou bem feio, mas bom. Todo mundo conhece todo mundo. Aí você fala, beleza, mas eu estou analisando só o grupo de três pessoas. Então, eu vou refinar a minha afirmação. Toda sala de aula, ou tem três pessoas que se conhecem, ou tem três pessoas que não se conhecem. Aí você, como um bom matemático, você como uma boa engenheira, você como uma pessoa que pensa nas coisas, você fala, não, isso é mentira também. Por que isso é mentira? Porque eu consigo pegar, por exemplo, essa sala que só tem 4 alunos e fazer isso aqui, ó. Então, toda pessoa, qualquer três pessoas desse conjunto não satisfaz essas duas propriedades.
De novo, eu estou afirmando que ou isso aqui acontece, ou isso daqui acontece. Para qualquer configuração, eu consigo achar esse cara, ou eu consigo achar esse cara. Aí você chegou e falou, isso é mentira. Aí você vai faz o quê? Você desiste da sua teoria. Não, você refina. Você fala assim, qualquer sala de aula agora que tenha pelo menos 5 pessoas, acontece isso daqui. Aí o cara vai lá de novo, chato, aquele cara metido, e ele faz isso daqui. E ele fala, tá aí, eu encontrei uma sala de aula aqui que não satisfaz essa propriedade que você está afirmando que é verdade. Aí você fala, tá bom, isso é verdade. Essa discussão de política, né? Isso é verdade. Aí o cara vai falar agora, eu não sei. E aí a sua conjectura se torna essa, porque vocês já ficaram brincando com todos os grafos de tamanho 6 e vocês não conseguem encontrar uma situação que isso aí aconteça. Que isso não aconteça. E aí? E aí você chega ao sua nova conjectura. A sua conjectura é a seguinte. Então a sua conjectura se torna essa. Qualquer sala de aula ou existem 3 alunos que se conhecem mutuamente ou existem 3 que não se conhecem mutuamente. E aí como é que a gente vai provar? De novo, a gente vai começar com nossa afirmação. A nossa afirmação é a gente tem uma sala de aula com 6 alunos. Tá? Então, nossa primeira afirmação é eu vou fazer pelo menos 6 alunos. E a segunda afirmação, ela é... Bom, eu vou chamar isso aqui, eu vou reescrever isso aqui tudo de novo, não. Certo? Essa é a segunda afirmação. Então, o que é que vai ser a minha suposição por absurdo? Vai ser que a primeira afirmação é verdadeira, mas a segunda afirmação, ela não ocorre. Isso vai nos gerar o quê? Existe uma sala, certo? Com pelo menos 6 alunos. 6 alunos. Na qual não existe, não satisfaz B. Então essa é a situação. Não existe uma sala de aula na qual não satisfaz B. Só fechar aqui a porta, gente. Aqui chegou os entregadores. Aqui chegou os entregadores aqui. Bom, então a gente vai começar trabalhando com essa sala de aula. Eu vou fazer o seguinte para facilitar a nossa vida para pensar. Eu não vou considerar salas com mais de 6 alunos. Eu já vou considerar que sequer existe uma com 6. Tá? Por quê? Por que isso é suficiente? Porque se eu consigo argumentar que não existe sequer uma sala com 6 e tu me der uma sala com 7,
eu pego dentro daquelas 7 alunos 6 e mostro que já naqueles 6 não funciona. Tá? Então, como é que a gente vai argumentar? Bom, vamos lá. Onde é que vem a nossa ideia? Isso daqui acontece, certo? Não satisfaz B. O que é o B de novo? B é o fato de não existir 3 alunos que se conhecem mutuamente ou 3 alunos que não se conhecem mutuamente. Certo? Então, eu vou fazer o quê? Vou usar a nossa notação de grafo para poder liberar uma forma mais intuitiva de trabalhar. Então, eu vou pegar uma pessoa qualquer. Essa pessoa só tem a seguinte relação com as outras. Ou ela conhece, ou ela não conhece. Concordam? Bom, eu acredito que é fácil vocês verem que eu posso afirmar com toda certeza que na sala de aula, ou ele conhece pelo menos 3 pessoas, ou ele não conhece pelo menos 3 pessoas. Porque é impossível as duas coisas acontecerem ao mesmo tempo. As duas coisas não acontecerem ao mesmo tempo. Certo? Então, ou ele conhece pelo menos 3 pessoas, certo? Vou descrever todas as pessoas aqui, ó. Aqui são as pessoas. Nessa sala aqui, ou ele vai conhecer pelo menos 3, ou ele não vai conhecer pelo menos 3. Porque caso contrário, eu estou dizendo que ele não conhece no máximo 2 e ele conhece no máximo 2. Mas a sala tem 5 pessoas. Então vai existir uma pessoa que está no limbo. Então, assim, ou ele conhece ou ele não conhece. Então, existem 3 pessoas que ou ele conhece ou 3 pessoas que ele não conhece. Vamos supor que a situação seja o seguinte: ele conhece pelo menos 3 pessoas. Essas 3. Bom, e essas duas? Estou me lixando. Ele pode conhecer ou ele pode não conhecer. Eu vou pegar as 3 que ele conhece. Bom, olha para essas 3. Se essas 3 pessoas não se conhecerem, eu encontrei uma configuração que eu estava buscando. Opa, mas minha situação, eu estou supondo que essa configuração não vai existir. Logo, essas 3 pessoas, pelo menos uma delas conhece alguma outra. Então, digamos que essa conhece essa daqui. Isso pode acontecer? Não. Por quê? Porque agora essas 3 pessoas aqui se conhecem mutuamente. E é uma configuração que eu proibi. Certo? Logo, o fato de existir essa coloração implica na existência. O fato de existir essa sala implica na existência da minha configuração. O que gera o absurdo em eu afirmar que existe uma sala que não possui essa configuração. Certo? Ah, bem melhor do que o teorema de Dirac. Gente, o teorema de Dirac não é difícil, ele é bem legal. Dei uma olhada com calma, fiquei até triste que eu não consegui explicar melhor. Mas, beleza, todo mundo entendeu a ideia por trás da prova desse teorema? Alguém não entendeu? A hora de perguntar é agora. Na verdade, você pode perguntar a hora que você quiser, mas... Eu só não entendi por que teve que considerar com 7 e não com 6. Eu considerei com 6 e não com 7. Ah, você falou uma hora aí que se ele falasse que tivesse 7, aí dava Não, certo. é porque eu falei que qualquer sala com pelo menos 6 alunos. Aí eu falei assim, eu só vou considerar com 6 alunos. Porque tá. se ele chegar para mim e disser, eu encontrei uma sala com 15 alunos que não tem essa configuração, eu digo, é mentira. Por quê? Porque se tu me der qualquer 6 alunos desse teu grupo de 15, eu já encontro a configuração lá dentro. Eu não preciso nem olhar para os 15. Entendi. Entendeu? Ótimo. Gente, esse problema, ele é extremamente interessante. Se alguém tiver interesse em trabalhar com esse problema, eu estou à disposição. Esse problema se chama teoria de Ramsey. Certo? Por que ele é interessante? Porque aqui a gente está procurando 3 pessoas que se conhecem ou 3 pessoas que não se conhecem. E a gente descobriu que a partir de 6 alunos, isso é verdade sempre. Tá? O problema geral, ele pergunta assim, se eu estiver procurando pelo menos X pessoas se conheçam,
ou pelo menos y pessoas não se conheçam, repara que agora esses valores são diferentes, podem ser diferentes, qual é o menor número que eu garanto que aquilo dá certo? Tá? Então, para o caso 3, 3, o menor número é 6. Com 5, a gente viu uma configuração que não funciona. Com 6, a gente viu uma configuração que... Não, desculpa, a partir de 6, a gente argumentou que sempre vai encontrar. Eu posso substituir esse cara por x, esse cara por y. Então, o número de Ramsey é exatamente o menor n tal que qualquer sala com pelo menos n alunos possui x que se conhecem mutuamente ou y que não se conhecem. O caso R33, que é exatamente esse que a gente acabou de resolver, ele é bem fácil de explicar, ele é bem intuitivo, certo? Deixa eu pegar uma tabelinha aqui para vocês verem. Small Ramsey Numbers. Eu não sei se está atualizada, mas não está tendo mais tanta evolução. Vixe, Maria, buguei o computador. Então, essa tabelinha aqui, ela é muito legal. Ela mostra exatamente os valores de Ramsey que são conhecidos. Olha só, o R3, 3, ele é 6. O R44, ele é 18. O R55, ninguém sabe a resposta. Sabe-se que está entre 43 e 48. O R66, ninguém sabe a resposta. Está entre 102 e 165. Então, quais são os que se sabe a resposta? R3, 3, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 44, 45 e acabou. Nenhum dos outros sequer sabe a resposta. Quando está assim, ó, é porque a resposta... Não, quando está assim é porque só se sabe que não passa desse número. Sabe-se que o menor valor é menor do que 45.881, mas ninguém sabe dizer sequer uma cota inferior. Então, esse problema ele é elegante porque ele tem uma característica de se tornar difícil muito rapidamente. Um dos maiores matemáticos que existiu, certo? Paul Erdős. Paul Erdős foi um cara que teve mais de 1000 publicações, certo? Você tem noção, o cara escreveu 1000 artigos. Então, assim, o cara, acho que ele ia no banheiro, ele escrevia um artigo naquele minutinho, já publicava e ia-se embora. Ele falava o seguinte, sobre a teoria de Ramsey. Se um dia a Terra for sequestrada por aliens, e eles disserem assim, a gente só vai libertar a Terra se vocês nos passarem o valor do R55, certo? Então, junte os melhores cientistas do mundo, vamos arregaçar as mangas e vamos descobrir o valor do R55. Porém, se eles fizerem a mesma demanda e exigirem que a gente descubra o valor do R66, então a gente tem que juntar todo mundo e partir para o pau. Isso foi uma frase dita pelo melhor matemático, um dos melhores matemáticos das últimas décadas. Pois é. Ele é simplesmente... Esse é um caso clássico de por que as coisas exponenciais atrapalham muito. Então, olha só. R55, cara, não tem. Ninguém sabe. E o cara só tem que checar 43, 44, 45, 46, 47, 48.
Ele só tem que checar isso aí e argumentar assim, ó, com 43 eu consigo esse contra-exemplo, com 48 eu não consigo, ou 44 eu não consigo. Então, isso dá certo. E ninguém consegue fazer. Certo? E se eu não me engano, ele pagou, viu? Deixa eu só pesquisar aqui. Erdus offers money. Não sei. Eu acho que, inclusive, ele ofereceu para o Erdus. Gente, é sensacional a cara dele, ó. Aquele cara que você vê no meio da rua, você fala, ele é matemático. Certeza. Tem um filme dele, O Homem que Amava os Números. Ramsey. Bom, não consigo achar. Mas ele tinha uma mania que era o seguinte: quando ele não conseguia resolver um problema, ele tinha uma mania que era assim: ele oferecia dinheiro para quem conseguisse resolver o problema. Então, problemas que ele acreditava ser problemas fáceis, ele oferecia $2, $5, $10 para quem conseguisse resolver. Problemas que ele considerava mediano, ele oferecia 50, 20, 25. Problemas que ele considerava difícil, ele partia do 100 para cima. Então ele mesmo oferecia dinheiro do bolso dele para quem conseguisse resolver. E depois que ele faleceu, muitos desses problemas ainda não foram resolvidos. Só que hoje existe uma instituição financeira montada por um grupo de pesquisadores, certo? No qual eles, se eu não me engano, eles têm os cheques assinados, uma coisa assim, no qual eles são responsáveis para pagar. Ou seja, se hoje você resolver um dos problemas que ele não conseguiu resolver e que ele ofereceu dinheiro, você vai receber um cheque em casa assinado por Paul Erdős como pagamento por ter resolvido aquele problema. Então, assim, é muito legal. Se um dia eu fizer um negócio desse e receber, eu vou pegar o cheque, vou bater uma fotocópia autenticada, vou sacar o dinheiro e vou gastar em cerveja. Só para levantar a taça e falar assim, essa rodada foi o Erdős que pagou. Bom, é isso aí, pessoal. Então, assim, voltando para o começo. Mas eu vou morrer, o cheque vai ficar lá. Aí eu nem tenho filho, mas meu irmão, ou minha irmã, ou meus sobrinhos vão pegar o cheque e vão fazer o quê? Vão sacar o dinheiro e vai gastar. Assim, melhor eu gasto. E ainda celebro dizendo que foi ele que pagou, entendeu? Bom, então é isso, pessoal. Essa aí é a teoria de Ramsey, é muito legal. Tem muita coisa para ser feita nela, só que ela é uma teoria que já está um pouco antiga, então tem muita coisa dura, mas tem muita abordagem atual que não foi tentada nela. Até mesmo questão de abordagens algorítmicas. Muita coisa, por exemplo, para melhorar aquelas cotas, não foram tentadas por serem tecnologias novas. E quando eu falo tecnologias novas, eu me relaciono a, sei lá, coisa de inteligência artificial mesmo. O grande problema é que já existem resultados que mostram que se você está tentando resolver um problema de otimização utilizando, sei lá, machine learning, e esse problema de otimização é conhecido como um problema NP completo, então você não tem uma, até onde eu sei, tá, gente? Posso estar falando uma besteira, então tem que checar. Não existe uma abordagem eficiente de machine learning que vai te fornecer uma solução muito ótima. Mas eu não sei dizer a medida desse muito ótimo, porque aí já entra em coisas de machine learning que fogem do meu conhecimento restrito à matemática. Então, é isso. Bom, eu vou passar a lista para vocês preencherem, quem ainda está disposto a fazer o próximo trabalho. Eu já passo as sessões e também, para quem já for, vou sortear a ordem das equipes. Provavelmente vai ser equipe mesmo, eu estava olhando aqui com calma. E aí, a partir já da próxima semana, vocês começam a apresentar o conteúdo baseado no livro, tá bom? É isso aí, pessoal. Quem tiver alguma pergunta pode se manifestar. Quem não tiver, eu vou encerrar a gravação e vocês fiquem à vontade. Só vai ter mais um trabalho.